todos, que a paz do Mestre Jesus possa estar nesse ambiente. Para a nossa ambientação, nós vamos ler o livro Vida Feliz, a lição 132. São considerados infortúnios as ocorrências naturais do processo da existência humana. Perda de pessoas queridas, acidentes com sequelas dolorosas, ruínas econômicas, falências afetivas, terremotos e outros cataclismos. Certamente constituem problemas graves, não porém desgraças reais, exceto para quem se deixa revolucionar pelos seus efeitos, destruindo os valores elevados da vida. Sabendo-se enfrentar esses fenômenos geradores de dissabores, deles se retiram valiosos bens que felicitam. Vamos então elevar o nosso pensamento a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, querido Mestre Jesus e amigos espirituais, mentores desta casa, só temos a Te agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, Senhor, para mais uma noite de estudo e de trabalho. Que possamos, Senhor, absorver toda a energia desse ambiente, reforçar as nossas forças vitais e caminhar na direção do bem, construindo um mundo melhor. Te pedimos também, Senhor, que envolva o nosso irmão que fará o trabalho da noite, para que ele possa trazer para cada um de nós aquilo que precisamos ouvir. Que a Tua luz, a Tua glória esteja sempre conosco, hoje, agora e sempre, graças a Ti, Senhor. Bom, nós teremos agora um momento de arte espírita com um teatro intitulado Reforma de Fachada. Ai, meu Deus, eu estou aflita. Eu chamei uma pessoa para fazer uma reforma, estou só aguardando ele chegar. Ai, mas ele está demorando. Cadê esse homem que não chega para fazer essa reforma? Ah, chegou! Pode entrar, moça. Pode entrar. Que bom que o senhor chegou. Que bom. Foi aqui que pediram para fazer uma reforma? Sim, foi aqui mesmo. Uma reforma no meu interior. No seu interior, é isso? Sim, no meu interior. Mas não é aqui na sua casa, não? Não é na minha casa. Eu falei no meu interior. Mas sabe, se não é na sua casa, não é na casa de ninguém, é uma reforma na senhora? Não é na casa de ninguém que vai fazer a reforma. A reforma é em mim. Sim, na Uma senhora. reforma íntima. Isso, uma reforma íntima, como eu expliquei. A senhora não vai me levar mal não, mas a minha empresa não faz reforma em pessoas, não. A gente só reforma mesmo é casa. O que a senhora está precisando é de um cirurgião plástico. Ai, senhor, cirurgião plástico. Olha bem para mim, eu não preciso de cirurgia plástica. O que eu estou querendo é fazer uma reforma moral. Vou te explicar o que acontece. É que eu tenho uns pequeninos defeitos, as coisas boas para o senhor consertar. Por exemplo, eu implico com aquele vizinho que tem um cachorro que late o tempo inteiro. Eu vivo brigando com ele. E aquela minha vizinha adora uma fofoca. E eu acabo entrando na meia. E no meu trabalho? Meu Deus, eu tenho que ter uma paciência de Jó, coisa que eu não tenho. Sim. Aí eu queria que o senhor fizesse uma pequena reforma. Sim, mas esses probleminhas, quem não tem, né? Então, o senhor pode me ajudar. Passar uma massinha aqui, uma pinturinha para esconder alguns defeitos, acertar a fachada. Sim, o problema, senhora, é que isso é uma coisa mais pessoal da senhora com a senhora mesma, entende? Ai, moço, o senhor está querendo me dar trabalho. E eu não quero trabalho. O que eu quero é terceirizar o serviço.
Por isso eu contratei o senhor. Afinal de contas, a sua firma não é Reforma Tudo? Sim, mas sem tanta intimidade, né, senhora? Aí não vai dar certo isso, não. Ai, deixa eu explicar melhor. Eu preciso fazer uma repaginada, né, na minha moral. Como eu te disse, fazer esses acertos, esses pequeninos probleminhas, tão pequenos. Fazer uma repaginada. Não faz aí, meus filhos. O problema, senhora, é que a gente está acostumado a mexer só na fachada, entendeu? E na fachada não dá certo, não. O que a gente precisa é ser mais benevolente, mais paciente, seguir os passos do Mestre Jesus. Já é um bom começo. Ah, entendi. E aonde eu compro isso tudo? Um momentinho. Ele não quer ajudar. Pega esse livro aqui, senhora. Aqui ele tem todo o conhecimento que a senhora precisa e vai alcançar a sua tão sonhada reforma cheia de intimidade. Ai, um livro para fazer reforma íntima. Tchau, senhora. Tá, tchau. Mas o senhor tem certeza? Evangelho segundo o Espiritismo? Reforma íntima? Será que ele vai me ajudar? Vou começar a ler hoje mesmo. Nós agradecemos os nossos irmãos aí pela excelente apresentação e nós chegamos no momento mais importante da noite, que é o nosso estudo, e hoje ele está a cargo do nosso irmão Antônio Nascimento. Ele é do Grupo Espírita Missionários da Luz, que fica na Rua do Fomento 600 em Santa Cruz, e nós estamos continuando o 5º mês do nosso projeto educativo doutrinário Reforma Íntima, Desafio de Urgência, ano 2, e hoje o nosso tema é os meios para realizar as transformações, que nós possamos vibrar com o nosso irmão. Boa noite. Primeiramente, a gente traz o abraço dos amigos do Grêmio e as nossas felicitações pelos 80 anos desta casa, né? Até porque 80 anos não são 8 dias, não são 80 semanas, é muito tempo para tanto trabalho de amor e na divulgação das mensagens do Cristo. Então, os nossos parabéns a esta casa. E aí, partindo agora para o nosso tema, os meios para realizar essas transformações. Que transformações são essas? Que a gente tanto escuta falar, tá? Bom, assim é melhor, né? Vamos lá. Que transformações são essas de que a gente tanto escuta, tanto ouve falar nos tempos religiosos? Sejam igrejas, todos os tempos de que nós vamos, a gente sempre escuta falar sobre essas transformações morais, né? Quais transformações são essas? E é sobre isso de que a gente hoje vai conversar, né? E para começar, eu trouxe um trecho de uma música que o título é Espírito Imortal. Ela foi composta por uma dupla, inclusive são amigos meus e um amigo muito íntimo meu, né? Vamos lá. E a letra diz assim: o meu futuro só eu posso decidir, o que fazer, por onde vou seguir, e a cada passo agora nessa estrada eu vou buscar o teu amor e também a tua luz, e ser mais forte para erguer a minha cruz em direção aos céus, para enfim poder cantar. Sou um espírito imortal. A cada dia, mais um passo eu quero dar em direção ao teu exemplo e trabalhar. Porém, me faltam ainda forças para praticar tudo que sei e tenho que fazer,
para que em mim o amor também possa crescer. Então, fazer da minha vida uma nova canção. Sou um espírito imortal. É tempo de agir, é tempo de servir, é tempo de aprender a amar. E aí os companheiros podem estar perguntando o que esta poesia tem a ver com reforma íntima, né? Qual a ligação? A gente vai pegar alguns versos onde diz assim: a cada dia mais um passo eu quero dar em direção ao teu exemplo e trabalhar, porém me faltam ainda forças para praticar. A gente quer se transformar, a gente quer melhorar, mas por muitas vezes nos sentimos fracos perante tantas dificuldades que temos no nosso dia a dia, né? A gente tenta, não consegue e acaba por muitas vezes desistindo. Ao longo da nossa conversa, nós iremos perceber de que esta poesia tem muito a ver com o nosso tema. Mas que transformação é essa que a gente tanto escuta falar? Reforma íntima, né? Mas o que é reforma íntima? A gente já parou para pensar no que é isso, né? A gente sabe que você já vem há 2 semanas ouvindo sobre o assunto, mas para o modo pedagógico a gente precisa voltar lá no começo para caminhar, né? Reforma íntima é um processo contínuo de autoconhecimento, de conhecimento da nossa intimidade espiritual, na qual nos modelamos progressivamente para uma vivência evangélica. É a transformação do homem velho, carregado de tendências e erros seculares, no homem novo, atuante na implantação dos ensinamentos do Divino Mestre dentro e fora de si. Isso é a reforma íntima, isso que nós estamos tentando fazer em nós mesmos, né? Transformar esse homem velho no homem novo. Mas nós estamos mesmo tentando fazer isso? De verdade, a gente quer realmente transformar esse homem velho, cheio de defeitos, no homem novo, no homem mais próximo a Deus? Vamos pensar um pouco sobre os nossos atos em casa, no trabalho, na rua, na convivência com as pessoas que passam um dia conosco. Nós estamos mesmo nos esforçando para tal tarefa, para transformar-se em algo, nesse homem novo. Quando eu paro para pensar e paro para me analisar, por mais de que eu tente, tem vezes que parece que eu não tento com tanta vontade, ou tem vezes que a gente nem tenta, né? Como a gente viu aqui no exemplo dessa peça, a gente adora conversar sobre a vida do colega, sem o colega estar presente. Quem que não faz isso? É o popular fofoca, né? A gente adora comentar sobre a vida dos outros, sem os outros estarem presentes. A gente às vezes tem um desejo de ter aquilo que o companheiro tem. E quando a gente não consegue, a gente começa a criar defeitos, criar situações hipotéticas para pôr dúvidas em como aquele companheiro conseguiu tal bem ou conseguiu tal conquista. Comprou um carro. Mas claro, o pai é miliciano, o pai é rico, o pai é isso, aquilo, outro, o pai deu o carro para ele. Nossa, acabou a faculdade. Também não trabalha, não faz nada. Assim é fácil, né? A gente, às vezes, por não conseguir conquistar o que o outro conseguiu, acaba trazendo pequenas questões que vão pôr em dúvida o esforço que aquela criatura fez para conseguir. Isso no âmbito físico, material, e no âmbito moral. Quantas vezes nós, ao longo dessas encarnações,
criticamos aqueles que hoje nós conhecemos como santos. Santo Antônio, São João, São Judas, Santa Maria, Nossa Senhora de Fátima. Quantas vezes nós apontamos, nós criamos falhas para pôr em dúvida a qualidade moral daqueles companheiros. E aí pergunto, nós estamos tentando fazer essa reforma íntima, né? E aí tem uma reflexão que é a seguinte: por que fazer a reforma íntima? Eu acho que eu estou apertando o botão errado, mas tudo bem. Por que fazer essa reforma íntima? Porque é o meio de nos libertarmos das imperfeições que trazemos conosco há séculos. Nós somos espíritos milenários, né? Como dizia a música, nós somos espíritos imortais. Se somos imortais, há quantos séculos a gente vem encarnando e desencarnando, encarnando e desencarnando e trazendo as mesmas dificuldades, né? As imperfeições que trazemos conosco há séculos, e de fazermos objetivamente o trabalho de burilamento, de melhoramento dentro de nós, para um dia podermos falar como Cristo: eu e o Pai somos um. Quem não quer um dia poder fazer isso, poder dizer isso, né? Ou então, como disse Paulo: não sou eu quem fala, mas o Cristo que fala por mim. Mas eu acho mais bonito, mais imponente, né? Eu e o Pai somos um, que é sinal de que a gente já atingiu um tal ápice da nossa evolução, que a gente já consegue comunhar os pensamentos de Deus, né? A gente já vive tanto como Ele quer, como Ele nos orienta, que a gente já pensa como Ele. E aí, por isso que a gente deve fazer a nossa reforma íntima. Uma outra é quando fazer essa reforma íntima. Como a gente disse agora há pouco, nós estamos já há milênios encarnando aqui na Terra. Eu não creio que aqui tenha ninguém assim, mas alguns companheiros que estão na Terra ainda são de outros planetas, lá do sistema de Capela. Para quem não conhece ou ficou curioso, a gente indica a leitura do livro A Caminho da Luz ou Os Exilados de Capela. Eu tenho certeza de que aqui todos somos terráqueos, fomos criados para caminhar aqui na Terra. Aqui não tem nenhum capelino, né? Mas há quantos anos o homem está na Terra? E há quantos anos a gente vem ouvindo mensagens e ainda não decidimos fazer essa reforma? E aí, quando fazer? O momento é agora e já. Não há mais o que esperar. O tempo está passando e todos os minutos são preciosos para as conquistas que precisamos fazer no nosso íntimo. A gente já parou para pensar na quantidade de tempo que tem um minuto, na importância? Alguém pode falar: um minuto é muito pouco. Depende do ponto de referência. Para quem está atrasado, um minuto é muita coisa. Vamos ver para os atletas de atletismo que disputam os 100 metros rasos, quanto vale um minuto? Vale uma eternidade. Mas para um atleta que disputa maratona, um minuto é quase nada. Depende do nosso referencial. Mas, como somos espíritos imortais e fomos criados por Deus para sermos perfeitos, há quantos minutos estamos teimando em não trabalhar em prol da nossa perfeição? Para ficar mais fácil a conta, vamos pensar em encarnações, né? Há quantas encarnações nós estamos deixando de aproveitar as chances para a nossa melhoria moral, para a nossa reforma íntima?
Pensamos. Isso não é um pensamento para a gente fazer assim de supetão, né? Tem que ser uma coisa com calma, em casa, com tranquilidade, né? Senão a gente fica desesperado e acaba não fazendo nada. E aí, como fazer a reforma íntima? Fala-se tanto disso, que tem que fazer, mas como nós vamos fazer essa tal reforma? Aqui no sketch, a personagem estava pensando que poderia terceirizar essa reforma contratando empreiteiro. Nós também sempre ficamos tentando terceirizar. Senhor, entra na minha casa, muda a minha vida, muda o meu modo de pensar, meu modo de agir. A gente, quando faz as preces, sempre pede para que o outro haja em nós, para fazer em nós essa mudança. Mas esse é um trabalho do outro ou nosso? Eu posso pedir, Deus Pai amado, me transforme em algo melhor, em um ser bom, em um ser mais puro? Ou eu deveria pedir, Senhor, me ajude a ser melhor, me ajude a transformar em mim as minhas dificuldades? Qual seria a prece mais correta? Qual a mensagem mais correta? A primeira ou a segunda? A segunda. Mas qual a que nós fazemos dia a dia? A primeira. Na maioria dos casos, nós queremos que os amigos espirituais, os nossos mentores, transformem as nossas dificuldades. Quando eles até tentam, eles nos orientam, eles nos inspiram, mas nós teimamos em não querer fazer isso, né? Então, a gente pede, mas a gente mesmo acaba boicotando esse processo. Os amigos estão ali para nos auxiliar, para nos ajudar, e nós ficamos criando empecilhos a esse processo. E aí, como fazer a reforma íntima? Ao iniciar o trabalho de melhorar a nós mesmos, um dos meios mais efetivos é ingressar num grupo de estudo, cujo objetivo central é nosso aperfeiçoamento moral. Por que entrar num grupo de estudo? A gente percebe que muitas vezes, quando vemos a casa espírita assistir uma palestra, ficamos com dúvidas. Poxa, mas aquela pessoa disse isso, mas é isso mesmo? Como que a gente faz isso? E por muitas vezes nós ficamos com vergonha de, você pode explicar aquilo? Às vezes o tempo que não permite, às vezes o expositor, ele fala tanto e não abre brecha para isso, e ficamos com medo ou vergonha de perguntar. Nos grupos de estudo, isso não acontece. Os grupos existem para a gente perguntar mesmo, para a gente tirar as dúvidas. A gente vem à casa, assiste a palestra, toma um passe, se sente melhor e aí, consequentemente, vai buscar um maior conhecimento, vai buscar tentar entender mais todos os processos. E o grupo de estudo é para isso. Temos grupos de ESG, temos grupos de lares. Todo grupo onde ocorre esse estudo, a gente está aberto para tirar dúvidas, né? Gente, o tema de tal dia vai ser tal. Vamos ler em casa? A gente traz as dúvidas e aí, com isso, a gente vai tendo mais conhecimento. Com a orientação dos dirigentes, apoiados pelo próprio grupo e amparo do plano espiritual, conseguimos entender e começar a vencer as nossas dificuldades íntimas. Daí em diante, o trabalho continua progressivo, porém, com mais entusiasmo e disposição. A gente vai para o grupo, tá?
a gente vai ter o amparo do plano espiritual, vai ter a orientação dos companheiros que coordenam o grupo, que dão estudo, e aí isso vai nos estimular a querer buscar mais, a querer trazer aquilo para a nossa vida, viver aquilo que a gente tanto estuda e tanto escuta. E aí vamos a cada missão que a gente, a cada lição que a gente entende, a cada missão que a gente completa, porque a nossa evolução, a nossa reforma íntima é quase que um jogo de videogame. A gente vai passando por fases. Tem fases que são mais difíceis e tem fases que são menos difíceis. Temos defeitos que são mais fáceis de nós curarmos e temos defeitos que dão mais trabalho para a gente curar, né? É por isso que eu fiz essa comparação com o jogo. E aí, a cada fase completada, a gente fica mais ou menos estimulado para continuar. A gente faz um plano. Eu quero em dezembro estar em tal situação. Em julho eu vejo que eu estou no meio do caminho. Vou ficar mais ou menos estimulado. Ficar mais, né? Que eu estou conseguindo caminhar em prol daquilo que eu quero. Se eu vejo que em agosto eu estou ainda muito longe, eu cheguei na metade, vai me dar um certo desestímulo, não é? E aí a gente começa a desanimar, começa a não querer mais fazer aquela atividade. Um exemplo bem interessante, academia. Quem aqui gostaria de frequentar uma academia? Ou tem essa vontade? Que a todo momento a gente vê na mídia aqueles corpos lindos, né? Para você ser feliz, tem que ter aqueles corpos homens com os braços fortes, abdômen trincado, e as meninas, as mulheres, com aqueles corpos que são quase que esculpidos. Todo mundo consegue? Não. Muitas pessoas entram nas academias buscando isso, certo? Projeto verão. O pessoal entra em abril, já projetando o verão do outro ano. Chega em agosto. Um exemplo aqui. Eu peso 100 quilos. A minha meta é estar com 70 quilos. Chegou em agosto, eu estou pesando 105. Vou ficar mais estimulado ou menos estimulado? Vou ter mais vontade de ir à academia? Eu vou ficar envergonhado e chateado comigo mesmo, porque estou pagando e não estou cumprindo o que eu planejei. E aí, trazendo isso para o âmbito espiritual, acontecem alguns avanços nas encarnações, e quando volto ao plano espiritual, meu Deus, não consegui nada daquilo do que eu tinha projetado. E piorei a minha situação. A gente fica triste, mas aí Deus, que é amor e bondade, infinitamente bom e justo, nos dá o quê? Mais uma chance. E aí voltamos outra vez. Então assim, mas até sozinhos podemos fazer nossa reforma íntima, desde que nos empenhemos com afinco e denodo, vivendo coerentemente com os ensinos de Jesus. Nós fazemos isso? Nós vivemos de acordo com o Evangelho? Quando a gente acorda, a gente agradece ao Pai pelo dia, pela oportunidade de estar abrindo os olhos físicos mais uma vez. Quando a gente vai deitar, a gente agradece ao Pai pelo dia produtivo que tivemos. O nosso dia, a gente vive de forma produtiva, sem nenhuma pontinha de preguiça, sem nenhuma pontinha de raiva,
rancor, tristeza, melancolia. Nós vivemos de acordo com os ensinamentos de Jesus. E aí, na questão 919, Kardec ele diz assim: qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrebatamento do mal? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Quem disse isso, gente? Sócrates, né? E a gente, qual o processo de conhecer a si mesmo? É a reforma íntima. Quando a gente passa a se conhecer, a gente começa esse processo de reforma íntima. E aí, Santo Agostinho diz assim: o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. E aí, pegando o gancho de como fazer essa reforma íntima, a gente trouxe algumas sugestões, né? A gente trouxe de como fazer essa reforma íntima, né? Como vocês sabem ou devem saber, esses temas são tirados deste livro aqui, Manual Prático do Espírita, de Ney Prieto Pérez. E aí, nesse livro, ele nos traz, além de ensino, nos traz uma proposta de como fazermos essa reforma. E aí é o que a gente vai trazer agora. Tem quanto tempo? Tá. Então vamos lá. Esse tempo, quando vejo, já tenho que correr. Primeira fase, preparação. Segunda, sintonia espiritual. Terceira, reflexão, detalhamento e renovação. Então, essa é uma proposta que ele faz de como nós podemos fazer a nossa reforma íntima, passando por essas 5 fases: preparação, sintonia espiritual, reflexão, detalhamento e renovação. E agora vamos conversar um pouco sobre cada uma delas, né? Primeira, preparação. Nesta fase, procuraremos chegar a uma condição de tranquilidade que nos permita entrar mais profundamente no nosso campo subjetivo, na nossa consciência. E aí, a gente pode fazer isso no trânsito. A gente pode fazer isso quando está preparando o jantar. Por mais de que a gente tenha amor, tenha carinho em preparar o alimento da nossa família, a gente está preocupado com o que naquele momento? Preparar o alimento. A gente vai ter condições de ficar tranquilo, de entrar no nosso íntimo? Não. Então, essa preparação, nós devemos buscar um canto mais tranquilo, um ambiente onde a gente possa ficar isolado, né? Ficar o mais isolado possível de todas essas atribulações que a vida atual nos traz, seja as preocupações nossas do dia a dia, ou seja dos sonhos externos, preocupações com trabalho, com a escola, ou as distrações externas, TV, internet, vizinhos, né? Que tem pessoas, assim, não sei vocês, mas eu conheço pessoas que têm uma dificuldade imensa de se concentrar. Vou meditar, aí de repente começa a ouvir na rua som de gente discutindo. A pessoa, ao invés de tentar se concentrar, não, ela vai para a janela para tentar descobrir o motivo daquela confusão. Então é disso de que nós temos que nos isolar, desses sons, dessas distrações externas, ok? E aí, como que pode fazer isso?
Uso de uma música, né? Uma música bem tranquila. Para quem gosta, tem a música clássica, tem músicas espíritas, tem as músicas gospels, que são aquelas que vão nos tranquilizar. Cada um vai se tranquilizar com aquilo que lhe for mais viável e mais fácil, né? E aí, segunda fase, sintonia espiritual. Na sintonia espiritual, vamos recorrer ao auxílio dos nossos amigos espirituais. Através do quê? Da prece. Já estou tranquilo. Vou conseguir fazer esse processo sozinho? Não. Vamos pedir ajuda àqueles que se importam conosco, aqueles que estão ali ao nosso lado para nos auxiliar nessa caminhada. O nosso mentor está ali para isso, para nos auxiliar, para nos ajudar. Os nossos amigos espirituais estão ali para isso. Então vamos fazer uma prece, pedir o auxílio desses companheiros para nos auxiliar, né? É muito simples, basta a gente querer. Então até aí, facinho fazer a nossa reforma íntima, certo? O Marco já falou, facinho não. Terceira fase, reflexão. Nesta fase, iremos buscar trabalhar nossas potencialidades espirituais para que melhor possamos entender os condicionamentos e os impedimentos. Aqui era para ser impedimentos, né? E os impedimentos que nós mesmos criamos à nossa reforma pessoal. Aí, a gente já está no canto tranquilo, a gente já entrou em contato com os nossos amigos. E agora vamos começar a pensar, né? Lembra aquilo que Santo Agostinho falou? Quando eu estava encarnado na Terra, todo dia antes de dormir, eu fazia uma reflexão. O que é que eu fiz durante o meu dia? A quem eu agradei? A quem eu desagradei? Nós temos condições de fazer isso antes de dormir? Eu conheço pessoas que quando deitam na cama, deitou, pum, dormiu. Muitas vezes estamos tão cansados que a gente nem consegue dizer para o esposo e esposa, né? Boa noite. A gente deita e acabou. Então assim, podemos deixar para esse momento a gente fazer essa reflexão? Por isso de que vem essa orientação de buscarmos um horário, buscarmos um ambiente onde nós possamos ficar conscientes e tranquilos. E aí a gente vai começar a buscar os nossos poderes espirituais, né? As nossas virtudes, para a gente poder já se conectar com esse alto para conseguir perceber como estamos agindo, como estamos vivendo o nosso dia. Aí vamos para a quarta fase. Esta fase é maravilhosa. Esta fase é onde iremos dinamizar a autoanálise. Vamos tentar isolar cada fato, cada ocorrência para buscar entender o que nos levou àquela situação ou momento. Essa é a parte maravilhosa. Briguei com a minha vizinha hoje. Por quê? O motivo da briga foi porque ela botou o lixo dela em frente ao meu portão. Isso era motivo para brigar? E aqui a briga elas chegaram a dias de fato, né? É uma história hipotética, né? Um lixo está em frente ao seu portão é motivo para isso? Alguns dirão que não. Outros poderão dizer, um dia só não, mas todo dia ela faz isso, tem hora que cansa. Aí hoje eu dei um basta. Fui lá, falei com ela, ela disse que eu era maluca, e aí dei um tapa nela. Vamos pegar esse fato, vamos trabalhar, né? Aí uma outra situação, e aí a gente vai situação por situação.
Só as situações negativas? Não. As situações positivas também. O que me fez, por que eu fiz aquele ato de caridade para aquela pessoa? Eu fiz porque eu já estava vendo já há algum tempo que ele estava passando por dificuldade e perguntei se ele queria um prato de comida. Fui lá e fiz. É claro que nesses atos positivos, como a gente já está fazendo o certo, a gente não vai se deter tanto, né? Até porque o nosso intuito é reforma, transformação. Então, o que eu já faço bem, eu devo apenas continuar. Por que eu vou mudar? Não, vou só continuar. Posso até mudar, se for para melhorar. Aí a gente tenta fazer uma atualização. Se não, continuemos com o básico, feijão com arroz, né? Até porque se eu tentar, como dizia a minha avó, quem tenta enfeitar muito pavão, acaba fazendo besteira. Então vamos chegar no básico. E aí, a cada fato, a cada ocorrência, a gente vai analisar, vai buscar. É bom botar no papel, né, o que eu fiz, por que eu fiz aquilo e como poderia ter evitado, né? Essa parte é a parte prática de a gente analisar. Já estava tranquilo, entrei em contato com os mentores, estou ali de boa, e aí agora eu vou o quê? Vou começar a me analisar. Onde que eu estou errando? Onde que eu posso acertar mais? Onde eu posso corrigir? A gente anota os fatos, o porquê, quais sentimentos eu senti naquele momento, raiva, ódio, ira. Vamos lá, a gente escreve e depois a gente vai trabalhando isso, que é a quinta fase. Aqui é onde trabalharemos conscientemente para alcançar as transformações morais que tanto objetivamos na nossa caminhada. Voltando ao exemplo da vizinha que botou o lixo em frente ao meu portão. Vai ser humilhante se eu for na vizinha e pedir desculpas pelo tapa que eu dei a ela? Para algumas pessoas vai. Como nós somos cristãos, né, a gente nem vai dar esse tapa na vizinha, mas vamos supor que a gente deu. Eu vou ter coragem de pedir desculpa a ela? Ou eu vou fingir que nada aconteceu? Qual o meu intuito de estar aqui? De estar vindo ao centro, de estar neste planeta? Não é me melhorar? Tem aquela passagem que diz assim: nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Tem uma outra que Jesus fala: quando fores ofertar alguma oferenda e tiveres alguma questão com o seu próximo, deixe a oferenda abaixo do altar e vá se desculpar com o seu próximo. Aí sim a sua oferenda vai ser aceita de bom grado. Então, assim, sabendo disso, a gente vai se importar em pedir desculpas à vizinha por ter agredido? Quem errou, ela ou eu? Eu errei. Ela botou o lixo onde não podia, problema dela. Eu, como cristão, como espírita, como seguidor do Cristo, jamais poderia tomar aquela atitude. Quem foi que disse, quando alguém vos der um tapa na face, ofereça outra? Isso é o quê? Perdão. Então, porque a vizinha fez uma coisa de que eu não gostei, me chamou de louca, vou dar um tapa nela? Acontece, dei. E agora, qual a minha obrigação como cristão?
pedir desculpas a ela. Se ela vai desculpar, aí é com ela. Fiz a minha parte. Se ela, além de não desculpar, quiser uma outra confusão, qual a minha função como espírita, como cristão? Me recolher na prece. É fácil? A gente sabe que não. Que a gente adora falar aqui que somos brasileiros, somos latinos e o nosso sangue ferve. Não temos sangue de barata. Mas cristão pode dizer isso? Não pode. Lamento dizer que nós, como cristãos, não devemos agir assim. Então, assim, se a gente está agindo, olha aí um ponto para a gente anotar e tentar melhorar, né? Pedro, quando ele quando ele agrediu aquele soldado, o que Cristo falou? Pedro, guarda a tua espada. E o próprio Cristo foi lá e curou a orelha daquele soldado. Então, assim, nós temos mais exemplos para agirmos pelo bem do que pelo mal. Mas a minha vizinha os meus amigos irão ficar me julgando e criticando. Eu tenho que ser fiel aos meus vizinhos, à minha comunidade ou a Deus? A Deus. Eu devo ser fiel aos bons princípios ou ao que os outros dizem que eu devo fazer? Lembre agora, quando a gente era criança, todo mundo aqui ouviu isso. Ah, mas mãe, todo mundo vai. Você não é todo mundo. Então, assim, não é porque todo mundo faz aquilo, a maioria faz uma coisa, que a gente deva fazer. Nós, como cristãos, sabemos muito bem disso, né? E aí, opa, estava avançando. Volta. Temos tempo ainda, né? 6 minutos? Tá. A gente trouxe uma pequena proposta de fazermos um ensaio de reforma íntima, né? É um mini questionário. Vamos lá. São perguntas retóricas, não é para falar, não, é só para a gente pensar um pouco, tá? Você acha que o autoconhecimento é a chave do melhoramento individual? Sim, não tem ideia nenhuma. Acredita ser conhecedor de si mesmo em profundidade suficiente, podendo assim identificar os seus próprios impulsos? Sim, não, superficialmente. Gente, não é para falar, gente, é para gente só pensar, senão, estamos nos expondo, né? Você já se preocupou em descobrir os motivos de suas principais manifestações impulsivas no terreno das emoções? Sim, não, raramente. Refletir sobre si mesmo é autoanalisar-se? E autoanalisar-se é difícil? Sim, não tenho experiência sobre isso. Como você reage quando sente que ofendeu alguém? Penalizado, inquieto, indiferente, pede desculpas ou pratica autopunição? Fica triste ao constatar no seu íntimo, por vezes, sentimentos negativos que não consegue dominar? Sim, não, tanto faz. Já tentou listar os seus principais defeitos? Sim, não vejo motivos para fazer isso. Para mim, tanto faz como tanto fez. Diante de alguma atitude negativa sua, como você se sente? Indiferente, deprimido ou procura corrigir-se?
já sofreu alguma dor profunda ou passou por período de doença que lhe tenha feito mudar os seus hábitos ou corrigir algum defeito? Sim ou não? E a última, acha que se sentiria mais feliz e alegre compreendendo e controlando melhor as suas reações desagradáveis? Sim, não, indiferente. Eu ouvi de que algumas pessoas disseram sim, né? Realmente, nós seríamos mais felizes se a gente conseguisse controlar os nossos impulsos, as nossas más tendências. E é para isso que nós estamos aqui, né? É para isso que nós estamos encarnados. Santo Agostinho, na resposta à pergunta 919A, diz assim: examinai o que pudestes ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo e finalmente contra vós mesmos. As respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência ou a indicação de um mal que precise ser curado. Quando a gente passa por esse processo de se autoconhecer, de se autocorrigir, a gente vai encontrar alegrias e vai encontrar tristezas. Se a gente fizer profundamente e seriamente isso, vamos nos deparar com coisas que nós nos envergonhamos. Mas isso é motivo para se sentir infeliz, para se culpar? Não. Isso é motivo para a gente perceber que temos que corrigir o que está errado, né? A Joana de Ângeles, ela sempre fala que a gente não deve viver em prol da culpa. Nós erramos. Vou ficar me martirizando por isso? Não. Vou pegar aquele meu erro, aquela minha falha, trabalhar para não mais cometer aquilo. Isso é reforma íntima, isso é autoburilamento. E aí, meus amigos, para a gente encerrar, lembra aquele verso de que a gente falou no começo? Eu, como adoro música, vou trazer a música para a gente ouvir. Ao vivo é assim mesmo, gente. O interessante é que antes do estudo a gente foi lá, fez o teste e deu tudo certo, né? E estava no slide mesmo, gente. Era só passar o slide. Já estava no slide. Não. É só avançar o slide.
Então, amigos, assim, a nossa tarefa aqui não era ensinar ninguém a fazer nada, e sim trazer uma reflexão. E aí, como nós vimos nessa música, como nós temos conhecimento, somos espíritos imortais. Fomos criados por Deus para sermos felizes, para sermos perfeitos. E isso só vai acontecer se nós criarmos a coragem para fazer esse autoburilamento, se nós quisermos passar por esse processo de reforma íntima, de auto-reconstrução. É fácil? Depende do ponto de vista. Se a gente tiver fé em Deus e firmeza nos nossos propósitos, vai ser fácil. Já tinha dito Cristo: se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis aquela montanha, sai daí e vai para lá, e ela vai se mover. Então, se a gente tiver fé mesmo, esse processo pode até ser doloroso, pode até trazer alguns pequenos incômodos, mas vai ser fácil, porque nós temos a certeza que estamos fazendo pelo nosso melhor e, consequentemente, pelo melhor de quem está à nossa volta e da humanidade. Então, assim, é tempo de agir, é tempo de servir, é tempo de aprender a amar. E amar a si próprio é fazer essa reforma íntima. Muito obrigado pela paciência e que todos nós possamos ficar com a paz do Mestre. Nós agradecemos ao nosso irmão Antônio Nascimento pelo trabalho da noite, que neste momento, elevando o pensamento a Deus, unindo as energias desta casa, possamos receber do alto chuvas de bênção, Senhor, que alivie a angústia que anda em nosso coração, o sentimento de saudade, a aflição e todas as dificuldades às quais estamos colocados diante da vida que nos desafia. Que possamos, Senhor, ao sair daqui, ter a paz no nosso coração e a certeza da grandeza do Seu amor, que transforma a nossa vida, transforma o mundo que está ao nosso redor. Te pedimos, Pai, que nos ampare, nos fortaleça, nos conduza nesses momentos difíceis, pois sabemos da grandeza do Teu amor. Que a Tua luz e a Tua glória possa envolver a cada um de nós e a todos aqueles, Senhor, que passam por momentos difíceis na sua caminhada. Neste momento, mais uma vez, a palavra que temos direcionadas a Ti é gratidão pela vida, pelo ar que respiramos e pela oportunidade que o Senhor nos concede, Senhor, de nos tornarmos pessoas melhores. Que a Tua luz, a Tua glória esteja sempre conosco, hoje, agora e sempre, graças a Ti, Senhor. Uma boa noite a todos e bom final de semana. Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz. Retorno presencial desde janeiro de 2022. As nossas reuniões públicas de quinta-feira, às 9h30 e sexta-feira, às 20 horas, retornaram presencialmente nos dias 6 e 7 de janeiro de 2022, seguindo os protocolos sanitários e conforme a capacidade de espaço, mantendo-se o devido distanciamento. Sugerimos que as pessoas levem suas garrafinhas de água. Não está havendo evangelização infantil nesses dias, devendo as crianças ficarem sentadas junto com seus responsáveis. Estudos presenciais ou online. Inscrições pelo formulário. Estudo sistematizado da doutrina espírita, a partir dos 22 anos. Presencial, aos sábados, das 16h30 às 18 horas. Iniciou-se em 5 de fevereiro de 2022.
Online, às segundas e quartas quintas-feiras, das 20 às 21 horas, iniciou-se em 10 de fevereiro de 2022. Evangelização Espírita da Juventude, dos 13 aos 21 anos, presencial aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de fevereiro de 2022. Evangelização Espírita da Infância e da Família, presencial para crianças de 3 a 12 anos, pais e responsáveis, aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de março de 2022.